Pronto, editores de texto está escrito aula 9, mas é a nossa aula de número 10, tá? Editores de textos e suas funcionalidades, né? Quais são os principais programas de editores de texto do mercado? Primeiro, na definição, né? O que são editores de texto, né, pessoal? Um editor de texto é um programa também, um software que permite criar, modificar e salvar documentos textuais. Então, editor de texto, como o próprio nome diz, vou até pegar para destacar o texto aqui, ó. É um software, um programa, tá? Permite criar, modificar e salvar documentos textuais. Nós vamos ter uma aula também que fala sobre as extensões de arquivos, para que vocês reconheçam, por exemplo, quando um arquivo é só pelo nome do arquivo, arquivo de texto, né, arquivo do Excel, de planilhas de cálculo e de planilhas de apresentação. Cada uma tem uma famosa extensão. O que é a extensão? É aquele ponto alguma coisa, por exemplo, ponto ODT, né? E saber o que é isso, é importante saber. Bem, esses programas, pessoal, aqui de editor de texto, são usados para escrever, olha, desde anotações de textos simples até documentos mais complexos. Hoje o Word ele é um software extremamente profissional utilizado por editoras, né, na edição de livros, e ele contém todos os recursos, funcionalidades para isso, certo? Ele faz parte do pacote atualmente da Suite Office, que você obtém quando assina o chamado Microsoft 365, Microsoft 365, certo? Ótimo, então. Funções principais de um editor de texto. O que ele faz? Ele cria e edita um texto. Editar um texto é mudar a formatação, a forma em que ele se apresenta, não é? Ok? É possível configurar as páginas, as margens, se o texto fica em negrito, né? Ou não, sublinhado ou não, se o texto fica centralizado, se ele fica com mais à direita, mais à esquerda, é possível inserir imagens, é possível formatar esses textos de maneira altamente profissional, né? Eles permitem, então, escrita, revisão, inclusive, tá, de gramática, paginação. Imagina tudo que é possível ser feito com um texto, o Word e os editores de texto em geral, o Word da Microsoft faz, tá certo? Formatação de texto, né, que oferece as ferramentas aí para ajustar o estilo do texto, o tipo de letra, né, que está sendo utilizado, e também o estilo da letra, se é negrito, itálico, sublinhado, né, opções de alterar o tamanho, cor, fonte, alinhamento, espaçamento, enfim. Inserção de elementos, né? Os editores de texto permitem inserção de imagens também, tabelas, principalmente tabelas gráficas que são tão úteis nos textos e imagens também que dão vida ao texto, né? Haja vista, por exemplo, quando você procura uma notícia na internet, você não vê apenas o texto, aparece lá muitas imagens. Agora, é possível colocar também links, né, pessoal? Cabeçalho, rodapé, né? Ah, já houve outras funcionalidades que caíram em desuso e a Microsoft, por exemplo, no Word acabou tirando, permaneceu em outros editores de texto, mas essa banca não pede essas especificidades não, tá bom? Ferramentas de revisão, né? A maior parte dos editores permite fazer revisão de texto, como correção ortográfica e gramatical, né? Hoje em dia, alguns são até assistidos por inteligência artificial, que é interessante, inclusive na geração de imagens, né? Colaboração e compartilhamento, isso é hoje em dia muito importante porque editores de textos modernos, eles possibilitam aí vários usuários trabalharem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, no mesmo documento, oferecendo funções como comentários e sugestões de edição. É legal saber disso hoje em dia, tá?
Principais editores de texto. O primeiro deles é o da suíte Microsoft, que é o Microsoft Word. Word em inglês é palavra, né? As características do Word é que ele é um editor de texto, pessoal, muito popular, né? Como eu disse, faz parte da suíte da Microsoft. Tem uma quantidade de ferramentas, recursos para edição de documentos e formatos altamente avançados, tá? As principais funcionalidades, não principais, mas algumas das funcionalidades são modelos prontos para uso, que é bastante interessante, né? Sem que você tenha que fazer uma formatação específica. Ele já tem lá, se você quiser, para panfletos, uma formatação específica para um trabalho escolar, enfim, e relatórios. Muito interessante. Cartas, currículos. E isso é muito legal porque economiza um tempo danado aí de quem está editando um texto. Possui ferramentas de revisão integradas com correção. Integrada é dentro do próprio programa. Você não precisa pegar o texto e levar a um programa que faça uma correção gramatical, por exemplo. O próprio Word já tem essa conversão, tá? Conversão não, essa correção ortográfica, gramatical e inclusive sugestões de estilo, né? Os principais editores de texto têm capacidade de inserir e de formatar também imagens, tabelas, gráficos, né? Você pode editar as próprias imagens dentro do próprio Word ou muitas vezes é possível editar fora do ambiente do Word também. Suporte a comentários e revisões de texto, né, da colaboração, quando o texto está sendo produzido de maneira colaborativa. E é um importante recurso quando, principalmente, os principais editores de texto estão hoje na nuvem. Inclusive o Word da Microsoft pode estar aí no seu computador, notebook, mas no seu celular, mas ele também está na nuvem, tá bom? Salvar e exportar documentos em formatos. Olha, hoje em dia é possível, nos principais editores de texto, você não apenas exportar o arquivo e salvá-lo com a extensão específica de um que seria, por exemplo, doc, né? docx, mas PDF, HTML, que é a linguagem utilizada no âmbito da rede mundial de computadores, a internet, tá? Vantagens dos editores de do Word, né? Aqui a gente está falando mais especificamente do Word da Microsoft, porque aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho, quando fala de salvar e exportar, o ponto doc aqui, que é o do Word, o docx, ele vai ser lido aí por outros editores de texto, o que é legal, né? Porque mesmo que um documento tenha sido salvo no Word, ele vai poder ser aberto, por exemplo, na suíte do Writer, do programa software Writer, que é gratuito, tá bom? Bem, as vantagens, aqui acho nem é relevante, porque nem vão perguntar no concurso, tá? E desvantagem, mas tudo bem, interface amigável, recursos avançados de formatação e revisão, compatibilidade com outros programas da Microsoft Office. Isso é importante, hein? Ele tem o Word, assim como o Excel, todos os programas da suite do pacote Microsoft, eles são totalmente compatíveis, o que auxilia muito aí quando você precisa, inclusive, inserir uma tabela que está lá no Excel, no Word é possível. Desvantagens, é um software pago, como eu disse, faz parte do Microsoft, da assinatura do 365, que vale muito a pena, eu sempre falo isso, né? Melhor do que pirataria, porque as funcionalidades, inclusive, vêm incompletas, né? Google Docs. Vocês sabem que o Google oferece uma série de ferramentas, a gente tem visto aqui nas nossas aulas, né? O Google Docs é justamente um editor de texto do Google, tá? O Google Docs é então, o Word da Microsoft é o Docs no Google, tá? É um editor de texto gratuito, é baseado na web, isso é importante. O que significa baseado na web? Ele é editado online, então você precisa estar online para editá-lo. Ele faz parte do Google Workspace.
essa banca pede esse tipo de coisa, tá? Ele permite a criação e edição de documentos diretamente no navegador da internet que você utiliza, com sincronização automática no Google Drive. Lembrando, o que é o Google Drive? Ok, lembra, os computadores, talvez o seu seja assim, ele tem um HD interno, certo? Um HD interno. O HD é onde você armazena, guarda os seus arquivos, certo? Então, o Google Drive é um HD que funciona na nuvem, onde você guarda os documentos. E se você estiver utilizando o Google Docs, ele vai salvar automaticamente lá no Google Drive. Então, você não precisa salvar ele no seu desktop, no seu notebook, né, no seu computador. O Word também tem essa possibilidade e ele é sincronizado com o OneDrive. O OneDrive seria o equivalente ao Google Drive. Então, deixa eu só escrever aqui para ficar mais claro para vocês. É bom, precisa saber isso para esse concurso, hein? O OneDrive, pessoal, ele é da Microsoft. Ele faz parte do pacote da Microsoft. Agora, o Google Drive é do Google, tá? Google Workspace. Ambiente, workspace em inglês significa espaço local de trabalho, tá bom? Muito bem, funcionalidades principais, ok? Do que? Do Google Docs, né? Colaboração em tempo real, assim como o Word hoje tem, né? Principalmente porque se trata de um software que trabalha no qual você trabalha online, né? Então essa ferramenta é importante, o Hoje também tem. E integração com o Google Drive, isso é legal porque permite um fácil acesso. Ó, Google Drive, OneDrive e outros que são os HDs que estão na nuvem, são importantes porque você, imagine, você editou um texto lá no seu computador. Antigamente, você tinha que carregar um pendrive com você, com aquele arquivo, se você quisesse trabalhar com ele no seu trabalho. Hoje não. Você deixa ele na nuvem e você trabalha em casa, no trabalho, ou até se você estiver parado num congestionamento, tu quiser editar pelo seu celular. Ok? Lembrando o uso de celular no trânsito é proibido pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, não recomendável, evidentemente, mas você pode estar aí na cafeteria, no restaurante e eventualmente não estar com o seu notebook e trabalhar aí no seu celular. Você pode estar falando assim, professor, poxa, eu estou querendo ser carteiro, não tenho ainda tudo isso. Mas talvez tenha, né? Ferramentas de formatação básica e correção ortográfica. Então, o Google Docs, ele tem também essas ferramentas de correção ortográfica que eu mencionei no Word, né? E suporte para imagem, links, e também permite salvar não apenas na extensão específica dele, tá? Mas também PDF, DocX, ODT, certo? Desculpem, eu falei assim, o Writer, né? O Writer, na aula anterior, o Writer usa a extensão ODT, certo, pessoal? Falei DocX, mas não é. Vantagens: ele é gratuito, fácil de usar, ideal para trabalhos colaborativos e acessível de qualquer lugar da internet, como eu acabei de falar aqui. Hoje em dia o Word também é. Desvantagens: recurso de formatação um pouco mais limitado em comparação ao Microsoft Word, que é o top dos tops, né? Como eu disse, editoras de livros hoje usam o Word. O LibreOffice Writer, né? Lembra que eu falei da extensão ODT, né? Ele aceita, né? A extensão DocX e ODT. Na verdade, as duas, né? Inicialmente, se não me engano, era só ODT, depois aceitava também DocX. Características do LibreOffice Writer. É editor de texto do LibreOffice, que é um pacote, uma suíte gratuita, tá? E de código aberto. Então, se perguntar se é de código fechado ou aberto, o LibreOffice é de código aberto. O Google Docs e o Word são de código fechado, tá? Oferece funcionalidades bem semelhantes ao Word e é compatível, então, com arquivos de extensão DocX e ODT.
Funcionalidades principais. Ele tem suporte, né, a modelos e formatação de documentos mais complexos, isso é interessante. Ele está bem profissionalizado hoje em dia. Ferramenta de revisão ortográfica e gramatical, assim como os outros também têm. Inserção de tabelas, gráficos e imagens, assim como os outros. Compatibilidade com o formato de arquivo, inclusive os formatos da Microsoft Word, o que é bem legal, tá? Vantagens: gratuito, código aberto, disponível em várias plataformas. E desvantagens: ela é um pouco mais rude, né? Mais grosseira do que o do Word, que é mais requintada. Apple Pages, olha só, para quem nunca utilizou um computador da Apple, ele tem a sua versão de editor de texto, que é o Apple Pages, ou seja, páginas da Apple. Característica do Apple Pages: é um editor de texto da Apple, disponível gratuitamente para usuários de dispositivo da Apple, que o Mac, né, Macintosh, o computador, o iPhone, o iPad, que seria o iPhone é o celular e o iPad é o tablet, tá? Ele possui uma interface moderna e focada no design, né, coisa que a Apple, né, dá muito enfoque. Modelos elegantes e ferramentas de edição. Funcionalidades: integração com o iCloud. Então, olha só para lembrar, o OneDrive é o HD na nuvem do pacote Microsoft 365 da suite Microsoft, certo? O OneDrive. O Google Drive é o HD externo, digamos assim, na nuvem do Google. E o iCloud, o iCloud, como muita gente fala, em inglês é I, né, de internet, e cloud, que é nuvem. Nuvem na internet é da Apple. Também tem colaboração em tempo real, edição simultânea com vários usuários, ok? Tem um design assim ultra sofisticado, muito bom. Suporte para exportação em PDF e para o Word, a extensão aceita pelo Word, tá? E PDF. Vantagens: design visualmente atraente, ótima integração com o ecossistema. O que seria o ecossistema? Os pacotes oferecidos pela Apple e que funcionam muito bem nos computadores, celulares e tablets da Apple. Desvantagem: disponível apenas nos dispositivos da Apple, com recursos limitados em relação ao Word, que é um editor de texto altamente eficiente para trabalhos profissionalíssimos, né? Como utilizar editores de texto de forma eficiente, né? Aqui a gente pula essa parte aqui, tá? Porque não é importante aí para o concurso. Colaboração, compartilhamento, isso aqui a gente já viu aqui, né? Segurança e proteção de documentos, creio que isso é importante, né? Trabalhar com documentos aí mais sensíveis, que não podem vazar para o público em geral, especialmente em ambiente corporativo, né? Ou seja, dentro de empresas, é fundamental adotar práticas aí de segurança para proteger. Então, é possível proteger os documentos também com senha, tá? Então, a maioria dos editores de texto, como o Microsoft Word, ele permite que proteja o documento com senha. Importante, essa banca já pediu isso, costuma pedir, então é possível proteger com senha. Evita que pessoas não autorizadas vão abrir esses documentos, editar o conteúdo, né? E para ativar essa função, em geral, você vai no menu Arquivo e escolhe Proteger documento ou restringir edição. Proteger documento, restringir edição. Permissões de edição. No Google Docs, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Você pode configurar diferentes níveis de permissão ao compartilhar um documento. A pessoa vai poder só ler o documento, vai poder até salvar o documento numa outra extensão, exportá-lo, mas não pode editá-lo. Vai depender do nível de permissão, tá? Que o criador dele concedeu. Backup. Backup é cópia, né?
e recuperação automática. Editores como o Google Docs fazem um backup automático, então você não precisa ficar toda hora. Por exemplo, se você já trabalhou com o Word no passado, você ficava toda hora apertando a tecla Ctrl, aplicando e apertando a tecla B para ele ficar salvando o documento a todo instante. Ctrl e B de backup para ficar salvando. Atualmente, os editores de texto salvam automaticamente a versão. Você digitou uma letra, ele já está salvando, tá? Perfeito? No Microsoft Word também é possível configurar o salvamento automático e a recuperação de versões anteriores. É possível sim desabilitar no Word o salvamento automático e é bem interessante visitar as versões anteriores, tá? Sem que você tenha que gravar 10 arquivos, um diferente do outro, porque foram edições diferentes. Uso avançado de editores de texto. É interessante conhecer alguns recursos avançados de editores de texto, e uma delas é a automatização de tarefas. No Microsoft Word, por exemplo, é possível você automatizar então tarefas repetitivas por meio de macros, que permitem gravar uma sequência de ações e executá-las automaticamente quando você aciona lá uma tecla, tá? Então, o que fazem as macros? Uma sequência de ações que são executadas automaticamente e rotineiramente, economizando tempo, evidentemente, aí do usuário, tá? É excelente para formatação repetitiva de documentos, inserção de logotipos, rodapés padronizados e muitas outras atividades, tá? Revisão de documentos, tá? Recursos interessantes aí. Em projetos colaborativos, principalmente, as ferramentas de controle de alteração e de comentários, elas são essenciais, né? Porque você está criando aquele documento em colaboração com outros usuários. Então, no Microsoft Word, por exemplo, ao ativar o controle de alterações, todas as modificações no documento serão registradas, permitindo que o autor original do texto aceite ou rejeite as edições feitas por outros colaboradores, tá? Então, alterações, esse controle de alterações é importante porque ele dá ao usuário, ao criador original do texto, por exemplo, a autonomia para descartar edições feitas por colaboradores, tá? Ou aceitá-las. Modelos padronizados, recursos importantes, muito utilizados, né, no Word, no Google Docs, né, que possui essa funcionalidade. Vários editores de texto oferecem modelos prontos, diferentes tipos de documentos. Por exemplo, você vai fazer um panfleto aí, seja para mandar imprimir numa gráfica ou você mesmo imprimir, tem modelos utilíssimos de panfletos e de outros documentos, tanto no Google Docs quanto no Microsoft Word, tá? Ferramenta para trabalhos acadêmicos. Então, os editores de texto são amplamente utilizados na produção de trabalhos acadêmicos. Então, ferramentas de citação e referências automáticas, olha só, hein? Ferramentas de citação e referências automáticas, como a que o Microsoft Word oferece, ajuda a formatar automaticamente as referências bibliográficas e manter a conformidade com normas como a APA, BNT, MLA, tá? Essas referências e citações, pessoal, elas criam depois índices onde ficam lá todas as citações que podem ser colocadas ou no rodapé da página ou no fim do próprio texto, tá? Ou no fim de todo o texto. Integração com outros softwares, ou seja, integrados com outros programas, tá? Editores de texto modernos não funcionam isoladamente, eles oferecem integração com outros softwares que ajudam a melhorar a produtividade. Por exemplo, integração com planilhas, né? Planilhas de cálculo, como é o caso do Excel. Você pode inserir tabelas e gráficos dinâmicos de planilhas. Veja só, da planilha do Excel, por exemplo, você pode importar
e colocar diretamente no documento, por exemplo, no Word, tá? Isso é útil para incluir informações de relatórios financeiros ou desempenho em apresentações e textos corporativos. Exportação em diferentes formatos, né? A maioria dos editores de texto hoje permite exportar os documentos em formatos do PDF, HTML e até no EPUB. EPUB é um formato para leitores, ok? Leitores de texto, esses que se compra, por exemplo, a, a Amazon, por exemplo, tem o seu próprio leitor de texto, né? É uma espécie de tablet. Ele só tem funcionalidades voltadas principalmente para leitura de texto e apresenta o texto num formato bastante agradável para os olhos, né? Bem legal, não cansa as vistas. É uma experiência muito parecida com ler um livro, tá? Certo, então ferramentas de tradução e idiomas. Então, esse formato EPUB é utilizado por essas espécies de tablet aí, especializados em textos para leitura de livros, né? Ferramentas de tradução e idiomas, Microsoft Word e o Google Docs possuem ferramentas de tradução automática integradas que podem ajudar a tradução rápida de documentos ou trechos. Evidentemente, quem é tradutor, assim como eu sou tradutor também, é, é necessário fazer uma revisão porque algumas coisinhas podem necessitar. A inteligência artificial não consegue enxergar tudo o que um ser humano às vezes quer dizer, algumas nuances elas não são capazes. Mas para fazer a edição crua assim do texto economiza muito tempo. Muito bem, se você adquire aí o PDF, você vai ter um questionário aqui, certo? Com respostas, ok? Tem 10 questões aqui, mais ou menos do estilo dessa banca da IBFC, tá certo? Na aula 11, a gente vai ver extensão de arquivo, tá? Extensão de arquivo, a gente vai conhecer eles, né? Documentos de texto, de imagens, de vídeo, certo? E depois, na aula 12, a gente vai ter teclas de atalho, uma aula bem grande sobre teclas de atalho, que algumas pessoas andaram pedindo aqui, tá certo? E vamos continuar aqui na nossa luta. Daqui a pouquinho a gente termina a parte de informática e a gente volta a trabalhar outras matérias que caem nesse concurso dos Correios. Se você acompanha esta aula aqui por conta de um outro concurso, ele é pertinente, senão a gente não colocaria essa aula na playlist. Prestigiem aqui o nosso canal. Até onde eu sei, é o único canal que disponibiliza todo o conteúdo que nós possuímos para os concursos de forma gratuita. Imagine só vocês, eu sei que vocês estão fazendo o concurso dos Correios, tá? Ou outro concurso aí similar. Mas a gente tem atualmente aqui, estamos no mês de novembro de 2024, o curso completo para oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Todas as matérias de direito, português, enfim, e é um curso caro. É um concurso que paga muito mais do que o dos Correios. Então, é, e não é um curso pago, é gratuito aqui. E, inclusive o pessoal baixa os PDFs por R$ 59,90 e baixa todas as apostilas com questionário. Enfim, a nossa plataforma não, o nosso canal aqui nasceu para oferecer esses cursos gratuitos dentro do limite das nossas possibilidades e a gente pede a colaboração, mas não a colaboração, é uma co-colaboração, porque a gente elabora esses arquivos, seja de aulas mais simples ou de aulas mais complexas. Por exemplo, a nossa apostila, viu, pessoal, do curso de gramática da língua portuguesa, tem mais de 210 páginas, ela é originalíssima, tem direitos autorais nossos, tá ok? É proibido a venda, a reprodução. E as aulas são um verdadeiro treinamento em gramática, um curso muito, muito bom. Um curso presencial de português desse não custa menos de R$ 1.500. E está gratuito para vocês aqui. Abraço, tá aqui o link para adquirir o PDF, tá?
Então é isso, né, pessoal, da aula de hoje. Prestigie aí o nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, deixa aí o seu like, o comentário, se for pertinente. E para adquirir as apostilas, você acessa explicaissodireitoconcursos.com. Eu espero você. Soluço aqui. Eu espero vocês na próxima aula.